Gilda chama Dino de desgraçado e ele fica muito bravo, mas ela diz que fala do jeito que ela quiser e manda Carlinhos ir para casa, que com ele ela fala depois. Gilda pergunta como Dino teve coragem de voltar depois de tudo que ele fez. Dino pergunta o que ela fez com ele, e que ele foi abandonado por todo mundo menos Carlinhos. Gilda diz que não acredita que ele usou o filho para tirar dinheiro do Flor do Lácio, e revela que Carlinhos não sabe o pai que tem, e pergunta se ele quer transformar Carlinhos num bandido que nem ele. Dino desaba no choro e diz que tá na pior e correndo risco de vida. Gilda diz que ele não presta e que é um monstro. Ele então pega ela e coloca contra a parede. Ela pergunta se ele vai bater nela e chama ele de covarde e diz que ela grita e chama a polícia. Dino se ajoelha e diz que tá desesperado, mas ele fica com um sorrisinho no rosto, fingindo estar chorando. No brechó de Carol, Pietro diz que se ele soubesse que esse processo da Elisa fosse prejudicar a adoção, ele mesmo tinha adotado Gabriel. Carol agradece e diz que eles nem sabem o que o juiz vai decidir. Dorinha pergunta se a irmã quer mesmo adotar um menino com AIDS. Pietro explica que ele não desenvolveu a doença e que hoje em dia várias pessoas vivem com HIV e têm uma vida normal. Carol diz que é justamente por isso que o menino precisa dela. Pietro pergunta quando vai ser a audiência e Carol diz que o juiz ainda vai decidir. No apartamento de Arthur, Maurice chama a Estelinha para dançar e Arthur faz o mesmo com Elisa e ela acaba aceitando. Elisa diz que foi Maurice que convenceu ela em confiar em Arthur. Arthur diz que quando eles dançam juntos, ele se lembra de várias outras danças que eles dançaram e começa a se lembrar das outras danças que eles tiveram juntos. Cida aparece e diz que Elisa tá muito facinha. Arthur diz que a dança acabou e Maurice e Estelinha ficam bravos com Cida. Cida sai e Elisa também vai saindo. Estelinha diz que ela não pode ir. Elisa diz que a aula continua, mas que a dança para. No Flor do Lácio, Carlinhos chega bravo e Kátia diz que vai colocar a comida dele. Daisy pergunta onde o irmão estava e Carlinhos diz que estava com Dino e que ele voltou, mas que ninguém pode saber que ele voltou. Hugo então escuta a conversa. Num bar, Dino vai falando que passou fome, sede, dormiu na mata, na rua. Gilda diz que acha que é pouco e que ele deveria estar preso e que quem sabe assim ele não aprendia alguma coisa. Dino diz que ela não sabe o que é viver preso e que ele precisa pagar gente muito perigosa que ele pegou dinheiro. Gilda diz que é peçanha, mas Dino diz que não é só ele e que tá correndo risco de vida e pergunta se ela quer os pais dos filhos dela morto. No apartamento de Arthur, Estelinha vai apresentando várias roupas e vai falando o nome delas em francês. Arthur então chega na sala com uma sacola e diz que achou o casaco que ele e Max compraram no brechó de Carol. Ele então coloca na ruiva e vai arrumando, e diz que parece que foi feito para ela. Max então diz que os dois foram feitos um para o outro, e que diz que não sabe por que o mundo separou eles. Arthur diz que não foi bem o mundo. Elisa tira o casaco e diz que a aula já acabou e que já aprendeu muito hoje. Ela pega sua bolsa e Estelinha diz que ela passou, mas raspando. Arthur oferece uma carona, mas Elisa diz que não. Mas Arthur vai pegar a chave do carro e diz que não custa nada. Elisa diz que não quer e sai. Arthur pergunta se Elisa ficou mexida ou ainda está rejeitando ele. Eles dizem que ela ficou mexida, mas que ainda está rejeitando. E Max diz que aceita a carona dele. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta, qual final você acha que Dino merece ter? Ele deveria ser perdoado por todos ou ele deveria acabar na prisão limpando a privada? Deixe o seu voto aqui nos comentários. No bar, Dino escreve no papel o quanto ele deve e mostra para Gilda.
e diz que é tudo isso que eles querem para deixar ele em paz e que precisa de mais um pouco para fugir dali. Ele então promete que nunca mais vai perturbar ela e Elisa. Gilda diz que é melhor que os filhos fiquem bem longe dele. Dino pede ajuda para com essa grana. Gilda diz que não tem esse dinheiro. Dino bravo diz que o amante dela tem e que já sabe de tudo. Ele então diz que jura que com esse dinheiro ele vai para bem longe de lá. Gilda diz que não tem como pedir esse dinheiro para Hugo. Dino diz que não vai fazer falta nenhuma para Hugo e que é o preço dele para sumir de vez da vida dela. Gilda diz que devia chamar a polícia e tenta ir embora, mas Dino segura ela e diz que se ela fizer isso, ele morre na prisão e ela vai conviver com essa culpa para o resto da vida. E que ela, quando olhar para Daisy e Carlinhos, ela vai lembrar que o pai deles morreu por culpa dela. Gilda diz que quer que ele pague pelo que fez, mas vivo. Dino diz que ele já está pagando e revela que espera ela no mesmo lugar no dia seguinte. Gilda então sai e Dino se senta e Peçanha chega e diz a que ponto ele chegou, pedindo dinheiro para a mulher que tá botando chifre nele. E é isso que ele chama de corno feliz. Dino fica furioso, mas Peçanha fala que ele tá bancando Dino e que até agora não ficou irritado com ele, mas que a hora que ele ficar vai ser tenso e que é melhor ele ser um corno feliz do que um apresuntado. Gilda volta para o Flor do Lácio e diz que precisa ter uma conversa com os filhos e sobe. Cat e Lurdinha dizem que parece que Gilda viu um fantasma. Hugo diz que são os fantasmas do passado. No seu apartamento, Gilda diz que foi Carlinhos que roubou o dinheiro. Carlinhos, chorando, diz que só queria ajudar o pai. Gilda revela que ele prejudicou o riscado. Carlinhos diz que o pai dele estava precisando muito e que não podia dizer não. Gilda diz que Dino usou o amor que o filho tem por ele para pedir uma coisa errada e que é para nunca mais o menino deixar fazerem isso com ele. Daisy pergunta se é verdade que Dino encontrou com Carlinhos. Carlinhos pede para a mãe ajudar o pai, mas Gilda diz que se ela ajudar, eles não vão ver o Dino nunca mais, e que eles são só crianças e sente muito, e que vai dar um jeito, mas que não é para eles falarem nada para Elisa. Gilda volta para o Flor do Lácio e Hugo diz que ouviu Carlinhos falando que Dino voltou. Gilda diz que acabou de encontrar com ele e que ele está devendo para gente perigosa e que se não pagar, acabam com ele dentro e fora da cadeia e que está precisando de dinheiro para fugir também. Hugo pergunta se ele conseguir esse dinheiro, ele some. Gilda diz que ele não pode dar sopa e que quer ajudar Dino pelos filhos, mas que não tem como pagar o que ele deve. Hugo diz que ele pode ajudar, mas Gilda se nega e não aceita. Hugo diz que já está envolvido nisso e que se for para ver Dino longe, ele paga o preço que for e que eles vão ter que se arriscar. Na mansão, Fabinho pergunta como a mãe está e Lili diz que bem, só um pouco fraca. Germano fala para eles deixarem Lili descansar e saem. Lili diz que Germano pode ir também. Germano diz que vai ficar do lado dela. Lili diz que sentiu tanto medo e que ela não queria essa gravidez, mas que esse susto fez ela ver o quão importante é esse bebê para ela e esquecer de todo o resto. Germano diz que o bebê está firme. Na casa de Rosângela, ela diz que não achou que fosse sério essa despedida de solteira. Maristela diz que ela vai adorar a surpresa que ela preparou e que um tempo atrás ela depilou um moço que fazia despedida de solteiro. Jonatas fica ouvindo e Rosângela manda Jonatas ir embora. Cida também chega e diz que não tá muito no clima. Maristela pergunta o porquê e Cida responde que está invocada e diz que viu Elisa coladinha com Arthur. Jonatas aparece e Cida continua dizendo que Elisa vai viajar no final do mês e que Arthur tá armando o bote e Elisa está caindo direitinho. Jonatas fica inconformado. Rosângela diz que mais cedo ou mais tarde Elisa ia fazer o filho sofrer e que assim Jonatas vai esquecer a ruiva de vez. Jonatas diz que confia na Elisa e no sentimento que ela tem por ele e que só ficou bolado porque ela não avisou que ia ser no final do mês a viagem. No Flor do Lácio, Elisa chega e avisa para a mãe que a viagem dela vai ser no final do mês e diz que está nervosa e que está com medo de contar para Jonatas.
A menina então liga para o Carrapato, que diz que já está sabendo que a viagem dela é no final do mês e que ela está se divertindo com Arthur nas aulas de Paris. Elisa diz que eles dançaram juntos, mas pede para ele confiar nela. Jonatas fala para a Ruiva se colocar no lugar dele. Elisa diz que não quer discutir e desliga o telefone. No apartamento de Floresval, Cascudo diz que nunca viu uma despedida de solteiro tão sem graça. Wesley diz que enquanto eles estão jogando sueca, lá na casa de Rosângela, elas estão jogando cueca e que Maristela contratou um stripper. Floresval diz que vai acabar com essa bagunça agora. Jonatas diz para ele confiar na mãe dele. E Wesley diz que Jonatas devia fazer o mesmo com a Ruiva. No Flor do Lácio, Kat e Lurdinha vão tentar consolar Elisa, mas acabam deixando a menina mais para baixo. Na despedida de solteiro de Rosângela, elas começam a fazer uma brincadeira e Rosângela pega uma berinjela vendada e tem que adivinhar o que é. Rosângela então pergunta cadê o stripper que Maristela contratou. Ela então vê no seu celular que mandou ele para o endereço errado. Na casa de Floresval, o stripper chega e pergunta se é ali que tá rolando uma despedida de solteiro e fala que ele foi mostrar quem é o verdadeiro homem de aço e tira a roupa. Todos ficam chocados e Floresval fala para ele se vestir e diz que conhece ele. O stripper diz que acha que foi na festa errada. Jonatas diz que foi totalmente errada. O stripper então recebe uma ligação e diz que errou de endereço e sai. Floresval fica se perguntando se ele está indo para a despedida de Rosângela. Na despedida de Rosângela, Floresval chega e diz que é muito bonito o que Rosângela está fazendo. Rosângela fala que é para ele ter respeito. Maristela diz que foi ela que chamou o stripper e que achou que não ia ter nada demais. Rosângela diz que chega e que eles estão atrapalhando a festa dela. Floresval diz que vai, mas que vai levar o stripper com ele. Cida fala para eles acabarem com essa briga e irem comemorar no Celestino. No Flor do Lácio, Hugo diz que daqui uns dias Gilda vai ter o dinheiro vivo para pagar Dino. Gilda diz que está se sentindo péssima. Hugo diz que é de coração por ela e pela família dela. Gilda agradece e diz que vai falar para Dino. Elisa aparece e pergunta o que tem Dino. Hugo diz que se um dia Dino voltar, ele está lá para proteger elas. Elisa agradece, mas diz que duvida que ele volte. No apartamento de Arthur, ele vai falando que tem certeza que Elisa vai voltar para os braços dele. Enquanto isso, Morrice Estelinha diz que Arthur é um filho cruel em deixar eles no Brasil. Arthur vê que Elisa deixou o casaco lá e diz que essa é uma ótima desculpa e sai do apartamento. No Celestino, todo mundo vai comemorando e Floresval é o mais animado e vai mexendo com todo mundo. Ele vai dizendo que é a melhor festa de despedida de solteiro que ele já teve. Rosângela diz que é despedida mesmo e que acabou o rabo de saia por aí. Maristela diz que é como ela diz no livro dela, mas Montanha pede para ela esquecer um pouco esse livro e fala que Maristela não precisa mudar mais nada e que ela é perfeita. Maristela diz que tudo bem e beija a Montanha. Bola vê o irmão triste e pergunta se ele não está gostando da festa. Jonatas diz que não devia ter brigado com Elisa, mas Bola dá uma solução e fala para ele ir falar com a Ruiva. No Flor do Lácio, Elisa diz que Arthur não precisava ter ido levar o casaco para ela. Arthur diz que foi uma desculpa para ver ela de novo. Elisa fala para ele não fazer isso. Arthur diz que ele não consegue ficar longe dela. De repente, Jonatas vê a cena de longe e dá meia volta e vai embora. Elisa diz que ela não é mais aquela menina burra do interior e que Arthur vive forçando a barra, só que agora ela está com Jonatas e que está gostando dele. Elisa ainda diz para ele não complicar mais as coisas. Arthur fala para ela olhar nos olhos dele e dizer que não sentiu saudade deles dançando juntos. Elisa confirma e diz que não é de ferro, mas que acabou e que ele precisa aceitar isso. A Ruiva avisa que não quer ficar no mesmo apartamento que ele e que é assim ou não tem viagem. Ela ainda diz que acabaram as aulas e que ela vai ter que fazer as pazes com Jonatas.
Arthur pergunta se eles brigaram por causa dele. Elisa não responde e Arthur diz que até Jonatas percebe que não acabou o clima que tem entre eles. Elisa diz que eles se veem no aeroporto e sai. Arthur vai entrando no carro e diz que por Elisa vale a pena esperar e que a ruiva não vai resistir em Paris. Na cama de Floresval, ele acorda e dá bom dia para Rosângela, que diz que sempre fica ótima quando está com ele. Floresval diz que a despedida de solteiro foi ótima e que ele fica imaginando como vai ser a lua de mel deles. Rosângela pergunta o que eles vão fazer na lua de mel deles, se eles vão viajar ou fazer alguma outra coisa. Floresval então diz que eles podem pegar uma pousada em Maricá. Wesley acorda na casa de Rosângela e vê que Jonatas também está acordado. Jonatas diz que nem conseguiu dormir direito e começa a dizer da cena que viu de Elisa e Arthur no maior clima. Jenny, que foi no banheiro e que estava ouvindo a conversa, fala que Rosângela está certa e que a ruiva só pensa nela. Jonatas diz que todo mundo fala isso, mas que quando eles estão juntos, parece que só os dois importam. Todo mundo então, inclusive Bola e Wesley, fala para ele resolver isso logo. E Wesley diz que ninguém merece que ele fique assim por um ano inteiro, enquanto Elisa vai estar aproveitando em Paris. Elisa vai arrumando as suas coisas na mala e fica pensativa, e diz que essa viagem não vai ser nada fácil. No Flor do Lácio, Gilda pede perdão para Riscado por ter acusado ele. Riscado diz que ela tá desculpada. Gilda pergunta se ele aceita o emprego de volta, e ele diz que tá precisando, e pergunta se descobriram o lance do dinheiro. E Hugo diz que na verdade foi tudo mal entendido. Gilda diz que precisa sair e vai embora. Hugo manda Riscado segurar as pontas no Flor do Lácio e vai atrás de Gilda. Riscado diz que ele deveria ter pedido um aumento. Gilda chega num bar para falar com Dino. Ele pergunta se ela trouxe o dinheiro. Gilda diz que não, mas que vai conseguir daqui uns dias. Ela vai falando que Dino tem que prometer, mas ele interrompe ela e diz que ele não tem que prometer nada. Gilda manda ele ter respeito, mas Dino diz que ela não tem e que ela é uma mulher casada se envolvendo com um homem só porque tem dinheiro. No mesmo momento, Hugo aparece e diz que tá na hora dele começar a respeitar uma dama. Jonatas fica sentado na escadaria e Elisa chega para falar com ele. Ela diz que pensou muito na briga dele e vai beijar ele, mas ele desvia e diz que não foi fazer as pazes, e sim se despedir. Elisa não entende e diz que ela só viaja no final do mês, mas Jonatas diz que sabe, mas que ele quer terminar hoje. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!